mínimo que a gente pode fazer, mas também tem outras formas também, como, por exemplo, questão de fazer o DNA, o seu DNA, né? Fazer aquele mapeamento de DNA e tal. Recentemente, um amigo meu fez, e ele veio super empolgado para mim, dizendo, cara, então, eu sou 66% africano. E na hora que ele falou aquilo, eu fiz, caralho, como você soube disso? E a gente começou a conversar sobre aquilo, porque aquele momento foi muito marcante, sabe? Você saber realmente as suas origens, você saber que você veio da diáspora, você veio com a diáspora, sabe? E aí ele fez, mas eu tenho um pezinho ali na Europa, né, uns 16%. Isso aí ele ficou super desanimado quando ele viu na Europa, que ele fez, eu achei que eu ia ter mais descendência indígena do que europeia, mas tudo bem. Aí eu fiz, mas assim, né, nem tudo pode ser perfeito. Mas então, eu acho que nessa questão, para mim, isso funciona muito desse jeito, sabe? É muito triste você ter o seu lugar de pertencimento sendo um lugar fictício, porque é a ideia mais próxima que você tem de África, porque foi nos tirado disso, até isso foi nos tirado, sabe? Até a não é isso, até não saber de onde a gente vem nos tiraram. E sobre essa questão dos escravos, é muito interessante você falar essa questão dos nomes de Silva, de Carmo, Santos, essas coisas todas, porque, tipo, os escravos, eles eram libertados e eles eram colocados qualquer nome. Tipo, a gente não tinha nome, não tinha nada, então, é colocado qualquer nome. Eu lembro que uma vez eu trabalhava no aeroporto e eu atendi um rapaz que o sobrenome dele era Boa Morte. Era um homem negro e tal. E aí eu perguntei, cara, eu achei seu nome muito sensacional e tal. E aí ele me explicou uma coisa que eu não sei se isso realmente acontece, eu não pesquisei a fundo, mas uma das coisas que eu soube, por exemplo, é que quando os escravos eles chegavam aqui no Brasil e que eles eram libertos, eles tinham o sobrenome deles geralmente era o nome de santos, eram dados nomes de santos. Então, tipo, São Boa Morte, São Julião, Santos, tudo isso. Então, por isso que tem tantos santos no Brasil, sabe? É justamente por isso, por jogar o sobrenome Santos Silva, nomes genéricos, para que você realmente não saiba a sua origem. Eu acredito que seja por isso. Mas como eu falei, eu acho que questões teóricas o Sérgio pode explicar melhor que eu nessa questão. Lembrando do artigo que eu escrevi, né, sobre o filme, talvez eu vou tocar em alguns assuntos ao longo da conversa, assim, mas uma coisa que eu queria fazer no artigo, quando estava escrevendo, era um pouco trabalhar essa questão da localização geográfica do filme, de ver um pouco como o filme trabalhou isso, né? Como trabalhou a questão da geografia, do território, de onde era realmente esse reino de Wakanda, né? Inclusive a questão da língua também, eu observei também essa questão da língua que eles estavam usando. Aliás, eu não sei se você ouviu a versão áudio da matéria que eu mandei, né? Que, enfim, porque quando eu escrevi esse texto, eu escrevi agora em 2020, eu acho, e o texto fez um sucesso. Isso me surpreendeu também, não vou mentir, porque eu assisti o filme em 2020, eu não assisti ele em 2018, porque ele tinha um hype tão grande assim, que eu falei, se eu assistir agora, não vai ser objetivo. Eu falei, vou esperar. Eu esperei realmente 2 anos, e aí eu vi o filme, e quando eu vi o filme, isso me lembrou tanta coisa assim, que eu aí acabei escrevendo, mas no áudio que eu mandei também, aí o texto fez um grande sucesso mesmo, e aí eu tive a ideia de gravar ele, de fazer uma versão áudio do texto, e quando a gente está fazendo a edição também, colocamos uma música que o engraçado do filme é que também ele me lembrou muita coisa do passado. Por exemplo, a música que eu coloquei no início da gravação do áudio em questão é de uma cantora da África do Sul, né? Yvonne Chaka Chaka é uma cantora muito famosa naquela época. Ela cantava em Xhosa, que é uma língua justamente que é a língua que os caras de Wakanda falam no filme. Que é uma língua da África do Sul.
Eu achava curioso, porque se você localizar Wakanda no mapa da África, se localiza mais ou menos entre Tanzânia e Quênia. E normalmente a língua que eles deveriam falar é a Swahili, que é justamente também a língua da minha etnia, sabe? Que inclusive o nome do meu filho é Maisha em Swahili, que significa vida. Então, eu esperava que talvez os atores, normalmente eles falassem Swahili, sabe? Mas, enfim, por curiosidade, eles estavam falando Xhosa, porque um dos atores, acho que o pai do Charlie é sul-africano. Então, durante as gravações, ele sugeriu ao diretor, por que a gente vai falar inglês? Vamos falar uma língua africana. É bom, qual língua que a gente pode falar? Bom, vamos falar em Xhosa aqui. Aí, quando também eu gravei, fiz a gravação do artigo, a gente colocou essa música da Ivone Chakachka, que é uma muito linda música, inclusive, enfim. É uma mulher também que cantava muito na época do Apartheid, então tem todo um trabalho político também dela. Então fez, assim, umas coincidências também, né? E, enfim, o filme me deu, assim, uma possibilidade de trabalhar tantos temas. É impressionante o que esse filme oferece como material intelectual, né? Inclusive, lendo também a entrevista, a carta do diretor, eu percebi que eles tinham essa questão essa preocupação um pouco entre aspas, de autenticidade, né? De trabalhar efetivamente questões de território, de língua, de rituais e tudo. Depois também, enfim, a gente pode comentar mais tarde, se vocês quiserem, alguns rituais que aparecem no filme, enfim, o que significam, né? Eu acho, para a África atual, para a África pré-colonial, porque também o filme tem essa questão, né, de talvez representar um pouco uma África pré-colonial. Eu, pelo que enfim, que é uma sensação pessoal. Enfim, queria também ouvir a Bruna antes de falar mais. Deram uma aula aí. Eu não tenho nem muito o que falar. Eu acho que esse filme, ele reflete tudo isso porque acontece uma coisa muito importante nele, que é ele ter uma produção majoritariamente negra, né? Então isso é muito importante para que ele reflita todos esses pontos que vocês falaram. Uma coisa que eu destaquei na época e que eu queria destacar hoje também é o figurino, que eu acho incrível, que é da Ruthie Carter, que ela trabalha muito com Spike Lee, inclusive. E ela tomou o cuidado, assim, de pegar, tipo, estampas e estilos de várias tribos africanas reais, assim. Então, ela fez um trabalho muito minucioso de referência. E você vê como, quando você tem uma equipe por trás que se sente também representada naquele projeto, como eles trabalham com cuidado e como é importante para você representar isso para as pessoas que vão assistir. Eles evitam estereótipos, eles são muito cuidadosos com tudo que eles apresentam. E isso é uma grande questão da indústria cinematográfica, né? Porque até então você tem uma maioria de homens brancos mais velhos fazendo filmes. Então, quando você tem esses nichos assim de outras pessoas, negros, asiáticos, como a gente viu com Parasita esse ano, produzindo filmes em que eles se sentem representados, você sai desse nicho do homem branco e da gente só assistir ao homem branco ou eles representando outras raças de uma forma estereotipada, né? Que é o que acaba acontecendo. Então, é muito importante o trabalho que o Ryan Coogler fez. Ele contratou uma equipe assim que todos eram negros, mulheres, homens e uma equipe super diversificada nessa questão de gênero também, tanto que era uma figurinista mulher e tem muitas outras mulheres que trabalharam no filme. E você vê isso na tela, no resultado final, né? Então isso é muito importante por causa disso. Eu citei o Parasita esse ano e na verdade tem uma pesquisa, essa pesquisa foi feita até pela Ancine, que comprovou que o que é meio óbvio, quando você tem um diretor negro ou uma diretora mulher, as chances de você ter um roteirista negro, uma roteirista mulher, ator negro, atriz negra ou mais atrizes mulheres trabalhando ou mais mulheres na equipe aumentam em mais de 60% quando você tem uma pessoa na direção que já representa essa diversidade, né? Então você vê como é importante você ter uma produção diversificada para você ter um produto final diversificado e bem representativo, né? Que não seja também um estereótipo, porque eu acho que Hollywood acaba caindo muito nessa questão do estereótipo. Então eu acho que Pantera Negra foi assim, tipo, um negócio que subverteu tudo, e eu lembro muito na época que eu trabalho com cinema,
Por mais que o filme tivesse esse selo Marvel, as pessoas da indústria não botavam muita fé, não apostavam no filme, achavam que ia ser assim, não ia dar bilheteria e tal, porque tinha um estigma de que filmes protagonizados por negros não dão dinheiro, não fazem bilheteria. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Fazia uns 2 anos que eu trabalhava com cinema e eu ficava tipo, nossa, cara, que racista, né, pra começar. Né, de onde que tiraram isso? E aí o filme bombou, estourou bilheteria, alcançou recordes e tal. E aí você vê, tipo, será que as pessoas não estavam indo assistir, principalmente os negros, porque eles não se viam representados naquilo, como a Carol falou, que ela não se via representada, ou porque as próprias pessoas da indústria não apostam no filme, né? Já de antemão falam que vai falhar, que não vai bem, que não adianta colocar que não vai fazer dinheiro e tal. Então, é incrível como o filme realmente quebrou barreiras e foi muito importante, por isso que fica muito sem perspectiva do que vai acontecer, mas eu acho que o Ryan Coogler e a equipe e a produção assim vai honrar esse legado e eu tô ansiosa para ver isso, né? Apesar das circunstâncias serem tristes, eu acho que eles vão fazer uma forma de honrar o legado do Chadwick Boseman, para poder, porque ele foi um cara assim foda mesmo, como a Carol disse, fez 9, 10 trabalhos em um estágio avançado da doença. Então, eu tô ansiosa para ver como que eles vão honrar o trabalho dele. Aí entra também uma outra questão daquilo que eu vinha falando do branco ser muito mais representado, né? Pra gente, troca o 007, é o Daniel Craig, é o Pierce Brosnan, a gente, legal, pô, troca o Batman, pô, legal, agora é o Robert Pattinson, tal, legal, pô, todo mundo se sente representado. E aí, eu senti na fala de vocês, do Sérgio e da Carol também, de que, pô, e agora, né, quem vai fazer o Pantera, ninguém, tipo, quem vai estar à altura, sendo que o certo seria ser muito mais natural isso, né? Se a gente estivesse de fato acostumado com uma indústria igual de cinema, né? É claro que é triste perder um ator de forma breve, mas como eu disse, né, os brancos já perderam vários e ficaram tristes e aí a substituição ela acaba acontecendo e até nisso é uma novidade, né? Até isso é uma novidade, né? Até isso é uma novidade. Foi bem o que eu falei mais cedo, né? A gente pensa assim, cara, quem é que vai fazer agora? Não é que não existam pessoas capacitadas para o papel. Não é que não existam autores negros capacitados para o papel. Existem inúmeros autores negros que podem muito bem fazer esse papel, sabe? Mas eu fico pensando naquilo de, tipo, será que alguém será capaz de levar a essência que o Chad levou para esse papel? Porque, assim, você via que ele estava fazendo aquilo porque ele sabia o quanto era importante ele fazer aquilo. E por isso que muitas vezes eu fico pensando, caramba, ele fez 9 filmes enquanto ele estava doente, porque ele sabia a importância que ele tinha de estar naqueles filmes, de estar protagonizando aqueles filmes. Gente, desculpa, minha voz está meio embargada nesse momento, eu acho que está todo mundo percebendo, mas é porque vem aquilo, sabe? Você começa a pensar, quem vai conseguir transmitir a nossa ancestralidade tão bem como o Chad conseguiu fazer isso, sabe? Porque, assim, tem o próprio B. Jordan, que eu acho ele maravilhoso e também é um ator sensacional, mas você ainda não consegue sentir toda a pureza, toda a ancestralidade dentro do B. Jordan, sabe? Isso é uma coisa muito minha. E uma coisa que eu gostei muito desse filme, principalmente, é que eles não colocaram um Pantera Negra estereotipado. Eu esqueci de total como dizer essa palavra, tipo, no estereótipo, como a Bruna bem colocou. Porque eles poderiam muito bem colocar o Michael B. Jordan como um cara forte, como ele é, né? E aí teria aquela ideia do herói negro forte e que seria provavelmente hipersexualizada, que é o que acontece com a maioria dos homens negros. E aí, o que foi que ele fez? Ele colocou o Chad, que é um cara que ele não tem todo aquele físico do B. Jordan, mas ele tinha uma coisa no olhar dele que você sentia, que você simplesmente sentia, sabe? Tipo, você sentia o seu coração formigar de alegria quando ele olhava, quando ele sorria, quando ele fazia os gestos, quando ele gritava Wakanda Forever, você queria sair gritando no cinema com ele. Wakanda Forever!
ou até mesmo dentro de casa, quando você assiste o filme sozinho, sabe? Você sai gritando, Wakanda Forever! Ou naquele momento emocionante demais, quando ele começa